Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Qual personagem Deus usou para abrir o Mar Vermelho? Alternativa A, Moisés. Alternativa B, Noé. Alternativa C, Josué. Alternativa D, Eliseu. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Moisés. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. Êxodo capítulo 14 versículo 21 e 22. Pergunta 2. Por que Zaqueu não conseguiu ver Jesus pelas ruas de Jericó? Alternativa A, porque estava cobrando impostos. Alternativa B, porque ele chegou atrasado. Alternativa C, porque ele tinha baixa estatura. Alternativa D, porque ele era cego. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, porque ele tinha baixa estatura. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Lucas capítulo 19 versículo 3. Pergunta 3. Quem foi vendido como escravo pelos irmãos? Alternativa A, Joabe. Alternativa B, José. Alternativa C, Judá. Alternativa D, Joel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, José. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata, aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Gênesis capítulo 37 versículo 28. Pergunta 4. Quais foram os primeiros discípulos chamados por Jesus? Alternativa A, Barnabé e Lucas. Alternativa B, Pedro e André. Alternativa C, Paulo e João. Alternativa D, Marcos e João. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Pedro e André. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus capítulo 4 versículo 18 e 19. Pergunta 5. Quem foi o rei de Israel que ganhou 15 anos de vida depois de orar a Deus? Alternativa A, Salomão. Alternativa B, Davi. Alternativa C, Acabe. Alternativa D, Ezequias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Ezequias. Volta e declara a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz Yahvé, o Senhor Deus de teu pai Davi: Ouvi a tua oração, as tuas súplicas e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei, depois de 3 dias, subirás à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à tua vida na terra, e livrarei a ti e a esta cidade toda das mãos do rei da Assíria. Protegerei esta cidade por amor à minha própria pessoa e por amor do meu servo Davi. E disse mais Isaías ao rei: Tomai uma pasta de figos e pensai-a sobre a úlcera. Em seguida, um emplastro foi aplicado às feridas, e ele ficou curado. 2 Reis capítulo 20 em diante. Pergunta 6. O que era uma dracma? Alternativa A, uma feiticeira. Alternativa B, um animal árabe. Alternativa C, uma cidade grega. Alternativa D, uma moeda. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, uma moeda. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida.
Lucas capítulo 15 versículo 8 e 9. Pergunta 7. Quem foi o homem que carregou a cruz para Jesus? Alternativa A, Saulo de Tarso. Alternativa B, Simão de Cirene. Alternativa C, Judas Iscariotes. Alternativa D, Simão Pedro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Simão de Cirene. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Lucas capítulo 23 versículo 26. Pergunta 8. Qual foi o profeta que nunca foi chamado por Deus pelo próprio nome? Alternativa A, Isaías. Alternativa B, Jeremias. Alternativa C, Ezequiel. Alternativa D, Samuel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Ezequiel. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelarão contra mim, eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. Ezequiel capítulo 2 versículo 3. Pergunta 9. Que povo visitado por Paulo prestava culto a uma deusa chamada Ártemis? Alternativa A, Efésios. Alternativa B, Romanos. Alternativa C, Gregos. Alternativa D, Coríntios. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Efésios. Mas, quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas, grande é a Ártemis dos Efésios. Atos capítulo 19 versículo 34. Pergunta 10. De acordo com a Bíblia, qual desses homens já foi teletransportado? Alternativa A, João. Alternativa B, Felipe. Alternativa C, Paulo. Alternativa D, Timóteo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Felipe. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e, jubiloso, continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto e, indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Atos capítulo 8 versículo 39 e 40. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir, assista mais vídeos aqui.